Olá, meu nome é Ivna Loma, sou estudante de farmácia, estou no 6º período, estudo na Faculdade de Ciências da Vida. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como seria um consultório farmacêutico, quais que são as leis e as resoluções e como seria o passo a passo para a montagem desse consultório. Então, na resolução número 44 de 17 de agosto de 2009, o ambiente para a prestação dos serviços que demandam um atendimento individualizado deve garantir a privacidade e o conforto dos usuários. Nessa resolução mesmo, a atenção farmacêutica ela tem como objetivo a prevenção, detecção e resolução dos problemas relacionados a medicamentos, ou seja, tem que promover o uso racional, para fim de melhorar a qualidade de vida, a saúde desses usuários. E ainda deve ser elaborado sempre protocolos. E os registros, eles devem conter no mínimo as informações que são referentes aos usuários, aos pacientes que vão nesse consultório, como por exemplo, nome, endereço, telefone. E as orientações e intervenções farmacêuticas realizadas também devem, e os resultados também devem constar nesses registros. O farmacêutico deve orientar o usuário a buscar sempre assistência médica também de outros profissionais, se caso houver necessidade, O farmacêutico ele deve contribuir também para a farmacovigilância e sempre observar se esses medicamentos estão causando outros efeitos adversos que não estão constados na bula. E também, após a prestação do serviço farmacêutico, deve ser entregada ao usuário essa declaração. Essa declaração tem que ser elaborada em papel com identificação do estabelecimento, contendo o nome, endereço, telefone, CNPJ, a identificação do registro, assinatura, essas coisas. E ela deve ser emitida em 2 vias, sendo que a primeira tem que ser entregue ao usuário e a segunda permanecer arquivada no estabelecimento. A RDC número 63, de 25 de novembro de 2011, ela tem como objetivo falar dos requisitos de boas práticas para o funcionamento desses serviços de saúde. Então, o que ela aborda? Que como deve ser as boas práticas de funcionamento, garantindo que os serviços prestados à população ela seja extremamente de qualidade. E dispõe também que o estabelecimento de saúde deve prestar sempre segurança para o paciente, com a utilização de mecanismos que visam sempre melhorias. E das condições organizacionais dos estabelecimentos de saúde, ele deve estar de acordo com essas legislações, seguindo todos os protocolos de abertura. E esses documentos, eles precisam ser certinhos, e também do prontuário do paciente, ele deve possuir sempre um registro com todos os pacientes, como eu já disse na resolução passada, dos pacientes todos que foram atendidos e que os mesmos devem ser guardados, caso for guardados, se caso um dia for precisar mostrar para vigilância. E também nessa resolução também aborda que o serviço de saúde deve conter todos os requisitos do projeto básico, Tem que ter uma área arejada, ventiladores, uma boa iluminação, garantir uma boa qualidade, para que esses pacientes possam se sentir à vontade. E esses estabelecimentos, eles têm um prazo de 180 dias para se adequar a todas essas normas. A resolução 585 de 29 de agosto de 2013, ela regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. Quais que são? São várias atribuições, porque, por exemplo, a primeira seria estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente, desenvolver em colaboração com os demais membros da equipe, por exemplo, se for uma equipe multidisciplinar, Sempre promovendo a promoção, proteção e saúde, prevenção de doenças, participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia, analisar as prescrições de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos, realizar intervenções farmacêuticas, participar e promover de discussões de casos clínicos,
prover a consulta farmacêutica em consultórios farmacêuticos ou em outro ambiente adequado. Fazer anamnese farmacêutica, né, bem como verificar sinais, sintomas, com o propósito de prover o cuidado ao paciente. Acessar e conhecer as informações constantes no prontuário e dentre outros requisitos. Na Resolução 586, de 29 de agosto de 2013, ela regulamenta a prescrição farmacêutica. Então, o ato da prescrição, ela constitui a prerrogativa do farmacêutico legalmente habilitado e registrado no Conselho Federal Regional de Farmácia, né? Ou seja, para os propósitos dessa resolução, a prescrição farmacêutica ela é definida como o ato pelo qual o farmacêutico ele seleciona, documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas. O ato da prescrição também, ela poderá ocorrer em diferentes estabelecimentos, né? Como consultório, como é o caso aqui, serviços e níveis de atenção à saúde, desde que respeite o princípio de confidencialidade, né? E a privacidade do paciente no atendimento. O farmacêutico ele poderá realizar a prescrição de medicamentos e outros produtos com a finalidade terapêutica, cuja dispensação ela não exige a prescrição médica, como são os MIPs. Ou então pode incluindo também os medicamentos industrializados, né? As preparações magistrais, dentre outros. Ele também pode prescrever medicamentos, né? Como eu já disse, não precisa da prescrição médica, desde que seja condicionado a uma existência de diagnóstico prévio. Ele não pode simplesmente prescrever porque ele acha que aquilo é o certo. Ele tem que avaliar todo o processo e ver a necessidade daquele paciente, se ele realmente precisa daquele medicamento. Aí tudo tem que ser garantido o sigilo dos dados e informações do paciente. E o farmacêutico sempre tem que orientar, né? De maneira ética, sempre observar os benefícios e o interesse do paciente, mantendo sempre a autonomia profissional. A lei, né, 13.021, de 8 de agosto de 2014, ela aborda sobre o estabelecimento farmacêutico, ou seja, como que seria o funcionamento, né, quais que são o licenciamento que deve ter as autoridades, né, tem que ter a presença do farmacêutico durante todo o período, todo o horário de funcionamento. Tem que ter uma localização conveniente, né? Sobre o aspecto sanitário. Deve dispor de equipamentos necessários à conservação adequada de imunobiológicos. Contar com equipamentos e acessórios que satisfaçam os requisitos técnicos, né? Atendimento imediato à população, como, por exemplo, a aplicação de vacinas e soros, que atendam o perfil epidemiológico, mas tudo tem que estar de acordo com a resolução, né? E das responsabilidades, né? O farmacêutico, o proprietário dos estabelecimentos farmacêuticos, eles têm que estar sempre agindo solidariamente, realizar todos os esforços para prover o uso racional dos mesmos, né? O proprietário ele não pode desatualizar ou desconsiderar as orientações técnicas que são emitidas pelo farmacêutico. E também é de responsabilidade do estabelecimento farmacêutico fornecer condições, né, ao perfeito desenvolvimento das atividades profissionais do farmacêutico. Agora eu vou falar um pouquinho do passo a passo de um consultório farmacêutico. Como eu já mencionei acima, a RDC 44 de 2009, ela não estabelece um tamanho mínimo para uma sala de serviço farmacêutico, mas a RDC 50 de 2002, ela exige um tamanho médio de uma sala básica, com mesas, cadeiras, computadores e equipamento, que seria aproximadamente em 6 metros quadrados. Esse espaço ele deve dispor de uma pia com torneira e água corrente, além de bancada que possibilite a fácil higienização e preparo dos medicamentos, sabonete líquido álcool 70 para asepsia, papel toalha, coisas essenciais, né, que precisa para essa sala. O Scarpac, que é o material de coleta de perfumes cortantes, armário com porta,
A sala ela precisa garantir um fácil acesso com área de espera e assentos e não pode servir de passagem para sanitários, né? É importante também uma proteção contra a luz solar direta. As paredes devem ser de fácil limpeza, cor clara e impermeáveis. Nesse espaço pode conter uma mesa, cadeiras para o profissional e para o cliente, um computador, né, e uma impressora com acesso à internet. A área ocupada por esse imóvel costuma ser de 1,26 metros quadrados. E é obrigatório uma cobertura impermeável e descartável, né? Colchonete ou similar, né? A maca é opcional. Mas recomenda-se o seu uso, né, especialmente para atendimento com criança. Ou circulação de ar, entre outras coisas. E alguns aparelhos que você pode ter no seu consultório, como o aparelho de medição de pressão arterial, ele tem que ter o certificado do Inmetro, né? Uma balança de peso, distribuição corporal, a fita antropométrica, alguns aparelhos de autoteste, né? Como o glicosímetro, o painel lipídico, a hemoglobina glicada. Alguns desses testes laboratoriais remotos pode ter. Então, desse modo, depois que você viu o passo a passo do consultório farmacêutico, um bom atendimento faz toda a diferença. Então, durante o seu atendimento farmacêutico, você tem que ser mais empático, cordial, disposto a tirar todas as dúvidas do seu paciente. Ao realizar uma aferição de pressão, por exemplo, não dê apenas o resultado. Caso tenha sido alto, né, a medição, aproveite para questionar sobre o estilo de vida, se ele é tabagista, se faz algum uso de medicamento para controlar a alimentação, se faz exercício físico. Tudo isso fará com que esse paciente se sentirá, como eu posso dizer, muito feliz, porque ele vai pensar que o farmacêutico está preocupado com a sua saúde. E é o que a gente quer, promover a saúde e qualidade de vida. Assim você poderá fazer parte, né, como educador em saúde, oferecer todas as orientações necessárias para que seu paciente, né, tenha uma melhor qualidade de vida. E também durante o atendimento no balcão, levantar algumas informações, né, acerca da saúde do seu cliente. Com isso, ele pode sugerir, mostrar como seria esse consultório para esse paciente, para ele estar sempre buscando a atenção farmacêutica. Então, gente, para concluir, né, sobre o consultório farmacêutico, o primeiro passo para a montagem, né, desse consultório consiste na formação do empreendedor, que deve ser o farmacêutico. Ele deve ser graduado como bacharel em farmácia por uma instituição de ensino superior, né, devidamente reconhecida pelo Ministério da Saúde, da Educação, o MEC. Ele também deve agregar seus conhecimentos e competências clínicas e em gestão de serviços de saúde, pois é fundamental para o farmacêutico que busca empreender em consultório. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Até a próxima.